Olá, vamos começar mais uma aula do nosso curso de Alpine.js e nessa aula vamos ter mais um projeto prático para a gente praticar aquilo que a gente já aprendeu até agora no curso. A ideia dessa aula é a gente criar um modal simples com o Alpine.js e Tailwind CSS. Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. Eu já criei aqui um arquivo chamado aula12.html, já abri ele no meu editor e abri no meu navegador também. Então aqui eu crio uma estrutura de um HTML, coloco aqui o título da minha página, faço a importação do Alpine, em seguida do Tailwind CSS. Vamos agora então começar aqui pela parte visual do nosso modal e depois a gente adiciona a interatividade com o Alpine.js. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então é criar uma div para mim poder criar aquele efeito de opaco na minha página. Eu vou adicionar aqui um pouco de texto aqui qualquer nessa página, apenas para a gente poder ter isso como referência, como se fosse o conteúdo do site mesmo, ok? Então aqui eu vou começar a criar o meu modal. Vou colocar aqui então, vou ver aqui como está a aparência do meu site, apenas com texto, ok? Agora vamos começar aqui a colocar algumas classes aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar essa div aqui com o position absolute. Vou colocar aqui mais um texto aqui dentro desse modal. Vou colocar o texto aqui como vermelho para a gente poder ir vendo como está ficando. Atualizo aqui, está como position absolute. Agora eu vou colocar aqui inset 0, se não me engano. Ele vai colocar esse elemento ocupando toda a minha página, daqui até aqui embaixo. Eu vou colocar aqui um fundo que vai ser BG e vou colocar aqui o fundo que eu quero colocar. No caso aqui eu vou definir ele como 333 por enquanto, depois a gente adiciona ele de outra forma. Então aqui a gente pode ver que está ocupando todo o espaço da minha página e aqui eu quero colocar aquela opacidade. Eu vou colocar aquela opacidade de outra forma aqui. Eu vou colocar aqui um style, vou colocar aqui background RGBA e aí eu coloco aqui 0,0,0 para mim pegar a cor preta e agora eu coloco uma transparência nessa cor que é 0,7, por exemplo. Vamos ver como vai ficar aí. Atualizo aqui e agora eu consigo ver o conteúdo que está lá no fundo da minha página e consigo ver também o que está aqui no meu modal. E agora vamos então construir aqui a parte de dentro do nosso modal. Vamos lá. Eu vou criar aqui então mais uma tag aqui, mais uma div, ok? Vou passar esse texto lá para dentro e agora vamos construir a parte interna do nosso modal. Vou colocar aqui esse modal como tendo a largura de 1/4 da minha página e vamos ver que tamanho que vai ficar. Ok, então tá uma largura boa para mim aqui, posso colocar até um pouco mais largo, 1/3 e ok. Agora eu vou colocar isso daqui como fundo branco, vou colocar aqui um padding 8,4, vou colocar aqui o canto arredondado, atualizo aqui, então tá ficando da forma que eu espero. Aqui, nesse elemento by aqui, que é esse elemento que tem essa transparência, essa opacidade aqui, eu vou colocar ele como flex item center justify center. Lembrando que como objetivo aqui é apenas a gente focar mais no Alpine.js, eu não vou ficar explicando muito o que eu estou fazendo aqui com o Tailwind. Eu vou me limitar aqui na explicação para o Tailwind, porque depois a gente vai ter um curso de Tailwind aqui no canal também. Então aqui eu já tenho esse agora conteúdo centralizado, isso acontece aqui por conta dessas classes que eu adicionei aqui do Flexbox e alinhei elemento aqui ao centro, horizontal e vertical. Ok. Agora eu vou colocar uma pequena sombra aqui nesse conteúdo aqui, shadow, ok? Vou colocar uma borda aqui, essa borda da cor preta, ok? Em seguida, vamos criar aqui um cabeçalho agora para o nosso modal. Vou colocar aqui um header. Ok, vou colocar aqui um H4, título do modal, aqui a gente vai ter o conteúdo do modal,
ok. Eu vou colocar aqui esse texto aqui com fonte maior, então texto LG, por exemplo. Vou colocar isso daqui em negrito, então fonte bold, ok. Agora a gente já tem o texto em negrito também. Eu vou colocar esse texto aqui agora na cor preta mesmo, ok. E vou adicionar aqui apenas uma linha separando aí o header da parte de baixo. Para isso eu posso colocar aqui no elemento py, que envolve tanto header quanto conteúdo, divide y, ok. E aí eu já tenho essa linha aqui dividindo o espaço dos dois, dividindo o meu cabeçalho e dividindo também o conteúdo. Posso colocar aqui também um space y de 4 para poder aumentar um pouco o espaçamento entre um e outro. Aqui eu posso colocar um padding top de 4 para poder igualar um pouco mais o espaçamento aqui. Agora tá aí bacana para mim, já tá ok. Vou colocar apenas esse arredondamento aqui um pouco mais maior, né? E ok para mim. A gente já está aqui com o nosso modal básico criado com o Alpine.js, com o Tailwind CSS. Agora a gente precisa adicionar interatividade nisso daqui com o Alpine. Ficou faltando aqui apenas eu colocar um botão aqui para mim poder fechar esse modal, né? Vamos fazer isso então. Vou lá no meu navegador. Aqui eu vou procurar aqui pelo Hero Icons e vou procurar lá um botão de fechar. Vou utilizar esse daqui. Copio o SVG, venho aqui lá no meu header e vou colar. Ok, ele vai ficar do lado do meu título, provavelmente. Ok, ficou aqui na parte de baixo. Agora eu quero que ele fique aqui. Como que eu posso fazer isso? Utilizando o Flexbox. Vou definir aqui o meu header como flex e coloco aqui justify between. Ok. E vou alinhar esses elementos ao centro também, para eles ficar centralizado um com relação ao outro. Ok, desceu aqui um pouquinho. Ok, a gente já tem aí agora a aparência do nosso modal completo. Agora vamos fazer com que o Alpine.js abra ou oculte esse modal. Então vamos lá. Vou recortar isso daqui, esse modal que eu criei, e vou criar aqui uma section, onde vai ter aqui a minha aplicação do Alpine. Então crio aqui um objeto e colo aqui novamente aquele código do meu modal. Não mudou nada lá na minha aplicação, apenas agora esse modal está dentro do Alpine.js, da minha aplicação do Alpine. Vou adicionar aqui um botão aqui para mim poder fazer esse modal ser exibido. Então aqui o tipo dele é button. Agora eu vou observar aqui o clique e vou definir aqui o show modal. Ok. Show modal é igual a diferente de show modal. Aqui eu vou criar essa variável, show modal é igual a false. Deixa eu só organizar aqui esse código, ok. Aqui eu coloco exibir modal. Ok, a gente já tem o nosso botão aqui no fundo funcionando. Eu vou agora adicionar aqui no elemento py do meu modal um xShow e aqui eu coloco show modal. Ok, atualizo meu navegador e já ocultou lá o meu modal. Ok, esse botão aqui eu vou estilizar ele aqui um pouco também. Vou colocar aqui uma classe nele chamada class vamos lá, inline flex item center bg violet 600 texto como branco. Ok, vou colocar aqui um padding na esquerda e na direita aqui de 3. Vou colocar aqui os cantos arredondados desse botão também. Ok, posso diminuir um pouco aqui o arredondamento desse botão. Ok, tá bacana aí já para o nosso exemplo. Agora eu tenho que adicionar a funcionalidade de fechar aqui esse modal.
Eu vou adicionar primeiro lá no botão de fechar. Então aqui no meu SVG, eu vou vir aqui, ele já vem com a classe padrão. Vou colocar aqui a classe, vamos lá, cursor, pointer, para ele poder ficar com aparência de link aqui quando eu passar aqui o mouse aqui por cima, ok? Eu vou deixar aqui esse show modal como true por padrão, para poder já manter ele aberto quando eu recarregar a página, não precisar de ficar clicando nesse botão aqui todo momento, ok? Então agora eu tenho que adicionar a funcionalidade de fechar esse meu modal. Então eu coloco aqui, clique no meu SVG, coloco show modal é igual a false. Ok. Então eu clico aqui e ele fecha lá o meu modal. Ok. Eu quero também que quando a pessoa pressione ESC, ele feche o meu modal. Como que a gente pode fazer isso? Que a gente aprendeu já lá na nossa aula passada. Coloco aqui key up, coloco aqui escape, que é o meu ESC. Observo isso em toda a minha página e quando eu pressionar esse ESC, eu vou colocar aqui que show modal também é igual a false. Ok, atualizo aqui, pressiono ESC, pressionei ESC e ocultou o meu modal também. Agora eu quero definir aqui dinamicamente também o título do meu modal e o conteúdo do meu modal. Como que eu posso fazer isso? Vamos lá, deixa eu apagar essa linha aqui que está sobrando, ok? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma função então chamada show modal. Você vê aí que o nome é diferente aqui da minha variável, ok? E aqui eu vou receber o título e o conteúdo, content. Aqui eu vou criar também título, vou definir como string vazia e o content definir como uma string vazia também. E aqui eu vou falar que this.title é igual ao título que eu acabei de receber e o this.content é igual ao conteúdo que eu acabei de receber também. E aí, depois disso, eu defino aqui o show modal como true. Ok. Aqui então no meu exibir modal, eu vou trocar isso daqui pelo meu show modal. Coloco aqui, passo primeiramente o meu título, então vou colocar título dinâmico e aqui no conteúdo, conteúdo dinâmico. Ok. E agora, aqui na hora de exibir o meu título, eu posso colocar aqui um xtext é igual a title. Isso daqui eu posso apagar. E lá o conteúdo aqui do meu modal, eu posso colocar xhtml, porque eu quero em alguma situação colocar alguma formatação aí, um bold, colocar até um input para poder confirmar alguma coisa, enfim. E aqui eu vou colocar o content. Atualizo então a minha página. Aqui eu posso já voltar lá o show content, o show modal, perdão, para false. E aqui atualizo, exibo o meu modal, ele definiu o título dinâmico e o conteúdo dinâmico também. E agora sempre que eu precisar de um modal, basta eu chamar aqui o show modal. Posso fazer isso também através de um evento. E aí eu posso colocar, por exemplo, o meu modal lá no topo da minha página e em qualquer lugar eu chamar esse modal, inclusive fora aqui da minha aplicação lá do Alpine.js. Vamos ver isso então funcionando? Aqui então no meu show modal eu recebo o título e o conteúdo. Agora eu vou observar aqui lá no meu modal também, eu tenho aqui, aqui a div do meu modal e aqui eu vou colocar ele para poder observar um evento customizado que eu vou criar, que é o próprio evento que chama também modal. E aqui eu vou fazer o seguinte, quando eu receber aqui esse evento modal, eu vou pegar lá a minha função show modal e aqui eu vou pegar os detalhes do meu evento. Como que eu pego isso? Eu pego através do event e aqui eu coloco o ponto e o dado que eu quero buscar, que no caso aqui é o title que eu vou passar e depois o event.content. Vamos ver se está tudo correto lá na hora da gente executar, se eu peguei aqui correto, senão a gente vem aqui e corrige, não tem nenhum problema, ok? E agora, aqui até depois de fechar a minha aplicação, eu vou criar aqui um novo button. Aqui vamos supor que está dentro de outra aplicação, inclusive do Alpine.js. Então, xdata,
crio aqui outra aplicação, crio aqui um button e aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui no modal eu esqueci apenas um detalhe aqui, que eu tenho que observar isso em toda a minha página. Então eu coloco o modificador .window, que executou esse evento na minha página, em qualquer lugar, ele vai observar esse evento. Se eu não colocar, não vai funcionar como esperado. E aqui eu coloco que quando eu der um clique nesse botão, eu quero que seja disparado. Então para isso eu posso utilizar a própria ajuda aqui do Alpine, que cria para mim um dispatch, chamado modal. E aqui eu vou passar o title, eu coloco aqui título, e aqui o conteúdo, que é o content, aqui o title não precisa estar entre aspas, aqui o content eu coloco descrição, por exemplo, qualquer texto que eu quiser, e aqui chamar modal de outra aplicação. Ok. Então eu tenho duas aplicações aqui com Alpine.js, essa primeira aqui na section e outra aqui nessa div. A ideia é que quando eu clicar nesse botão, ele mostra o modal que está lá na outra aplicação. Ok? Então clico aqui em chamar modal de outra aplicação. Aqui funcionou para poder chamar o meu modal, porém os dados aqui que eu peguei não funcionou. Provavelmente então eu estou pegando aqui de maneira errada. Vamos ver como que a gente pode fazer isso aqui então. Vou dar uma olhada aqui na documentação e vamos lá. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer para mim poder descobrir o tipo de dado que eu estou recebendo, eu vou pegar e lá quando eu receber aqui o modal, onde eu estou observando aqui o modal, eu vou pegar o event e vou dar um console.log nele para mim poder fazer um debug aí dos dados que eu estou recebendo e saber se eu estou buscando esses dados de um lugar errado. Aperto aqui F12 para poder abrir as ferramentas de desenvolvedor, então clico com o botão direito em inspecionar ou inspect, dependendo da linguagem do seu navegador. Clico aqui em chamar modal de outra aplicação e agora ele deu um console.log aqui para mim. Então estou buscando os dados do lado errado. Ó. Aqui a gente tem o detail, que é onde vem os dados adicionais que eu passei lá no meu evento. Então eu tenho que buscar de lá e não direto de evento. Vamos corrigir isso então? Vou voltar aqui e lá onde eu tenho show modal event.title, eu vou trocar para event.detail.title e content event.detail.content. Ok? Atualizo aqui e agora clico aqui e exibiu corretamente o meu modal com o título e a descrição que eu quero. Vamos ver outro exemplo ainda. Talvez você não tenha outra aplicação do Alpine para poder chamar. Você quer chamar isso com JavaScript puro. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá então. Eu vou pegar aqui na documentação do Alpine.js. Lá tem um exemplo do próprio custom event que a gente pode criar. Eu vou fazer aqui o seguinte então. Vamos lá, vou criar aqui um botão novamente. Aqui o texto eu vou colocar chamar modal via JavaScript puro. Ok. Então aqui eu vou observar o clique. Para isso eu posso colocar um clique, que isso é próprio nativo do navegador, do HTML, que a gente pode manipular aí o JavaScript event de clique nesse botão aqui. Bom, quando eu clicar nesse botão então, eu quero criar aqui lá no meu documento, na minha janela, então eu coloco o window.dispatch event. Aqui eu vou passar um new custom event, que é o evento customizado que eu quero criar. Qual que é o tipo dele, que é o nome que eu criei lá, que no caso é o modal aqui que eu estou observando. Então aqui eu tenho um modal aqui, então por isso eu passo o modal aqui. Em seguida eu posso passar os dados adicionais que eu quero. Então para isso eu coloco aqui, vamos ver na documentação aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui no custom event para a gente pegar a documentação aqui do Firefox, que tem uma documentação muito boa de JavaScript. Ó, aqui como a gente pode passar os dados adicionais, a gente passa dentro de detail também. Então aqui eu crio um objeto aqui, pego o detail e passo aqui o title, que é o título que eu quero. Então aqui, título JavaScript puro. Ok. Aqui eu coloco o content
e passo aqui o conteúdo que eu quero. Posso colocar uma formatação se eu quiser, colocar aqui um bold, uma parte desse texto aqui, fechar a tag correto, né? Coloquei qualquer coisa aí. Ok. E agora, aqui eu tenho que colocar mais um dado aqui, que é o bubbles e true. Ok. Agora vamos ver se isso daqui vai funcionar. Aqui não está dentro de uma aplicação do Alpine.js, porém, como a minha aplicação que eu já tenho lá no Alpine está observando esse evento de forma global, quando eu clicar aqui, teoricamente é para poder chamar lá esse modal. Vamos ver? Cliquei aqui e está lá o título JavaScript puro e o conteúdo também aqui, inclusive com a formatação, porque a gente utilizou o XHTML lá para poder renderizar o conteúdo aqui da nossa aplicação. Então aqui a gente tem o nosso projeto já pronto. Eu vou apenas copiar ali nos botões. Vou copiar aqui. Ok, cadê? Aqui, vou copiar essa classe aqui, apenas para poder melhorar aí a formatação dos nossos botões aqui, colocar eles realmente com a aparência de um botão aí na nossa tela, e a gente tem agora a nossa aplicação aí funcionando. Eu posso adicionar aqui mais um evento. Eu estou tentando clicar aqui fora e não está fechando o meu modal. É comum a gente ver esse tipo de funcionalidade. Quando a gente clica aqui fora, oculta o nosso modal. Como que a gente pode fazer isso então? Vamos fazer essa modificação. Eu vou pegar aqui então a parte do conteúdo do meu modal, que é essa div aqui, que está com fundo branco, e vou adicionar um novo evento aqui. Então aqui eu vou colocar clique, vou adicionar aqui um modificador que chama outside. Então quando eu clicar fora dessa div aqui, deixa eu só verificar se a minha grafia aqui está correta na documentação. Está correta. Quando eu clicar aqui então fora dessa div, ele vai definir o meu show modal como false e vai ocultar lá o meu modal. Vamos ver isso em funcionamento? Atualizo aqui, clico aqui e vou clicar fora. Cliquei fora. Se eu clico dentro do meu conteúdo, aqui a gente está observando o clique apenas fora desse elemento. Então, se eu clico dentro, nada acontece. Posso selecionar o texto, interagir aqui como eu quiser no meu modal. Mas se eu clico fora dele, agora o meu modal é oculto. Então, esse é o projetinho de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, curta, comente e até a próxima.